Se gravação. Modo tela cheia, no caso eu vou aqui. Tá, então. Vamos ver se o que tem. Eu tô começando. Bom, então. Boa tarde ou boa noite? Boa noite. Bom dia, pessoal. Então, mais um seminário, um seminário de estatística aplicada. Hoje temos o Pedro, o Peter, aí para apresentar sobre análise do futebol. Esse será o nosso penúltimo seminário do semestre. Esperamos que no próximo semestre a gente consiga continuar com esses seminários. E deixa o Pedro então apresentar o seminário. Obrigado. Boa tarde, boa noite. Hoje vou apresentar sobre análise de dados no futebol. Um assunto que acho que me trouxe para a estatística, porque eu me lembro que desde criança eu sempre construía tabelas de artilharia, de assistência, montava a classificação do pessoal, dos times. Então, é um tema que é legal para tanto iniciativa, mexer com a criançada, montar tabela e tal, ou mais assuntos mais modelos mesmo, parte de modelagem mais pesada. Então vamos começar aqui, uma introdução, só alguns conceitos. Números não trazem verdades absolutas, isso é importante frisar sobre as limitações, porque, por exemplo, um jogador muito talentoso no ala, por exemplo, e o time trabalha muito pela lateral direita. E no jogo anterior, por exemplo, o time A vai enfrentar o time B e esse ala é do time B. Só que ele, no jogo anterior, se lesionou. Então, por exemplo, o time vai se adaptar ao que tem. Então, vai jogar mais centralizado, não sei. Ou questões psicológicas, ou aconteceu algo em casa, então pode ocorrer N fatores por um número não se tornar verdade. E também a análise de dados tem dois benefícios principais, objetividade e escala. Objetividade porque traz números mesmo. Então, de novo, o exemplo do ala. Então, a gente sabe que esse time trabalha mais na entrada da direita para o centro, ou trabalha com cruzamento. Então, a gente tem mais uma noção numérica do que está acontecendo por trás do jogo. E é escalável. Então, se a gente tiver dados tanto aqui no Brasil quanto, sei lá, na Espanha, a gente pode aplicar o modelo ou coletar dados que seja. Então, e a evolução é muito rápida, tanto na coleta de dados, conceitos novos recentemente e modelos. Então, eu trouxe alguns conceitos novos, os esperados, que eu acho que é o mais notável, assim, até aparece na última transmissão do Sport TV, até eles colocaram para um jogador da Série B. Então, que leva em conta a distância do gol, várias questões e a probabilidade de sair um gol em determinadas situações. Esse PA ajustado, tackles ou interceptions, é o número de desarmes ou interceptações ajustadas conforme a posse de bola da equipe.
Progressions os passes ou dribles que eles fazem no último terço do campo. Então, são esses conceitos que estão surgindo ao longo desses últimos anos. Então, eu só trouxe, só para ter uma ideia, que o futebol gera muitos números de finalização aqui, então a gente pode ter uma noção básica do que aconteceu no jogo. Então a gente percebe que o City nesse jogo finalizou muito mais do que o United, 19 contra 11, não sei se dá para ver todos. Teve muito mais posse de bola, passes também, a precisão foi maior, o número de faltas, cartões, todos mais similares. E o número de escanteio no final com muito mais, 7 para o City e 1 para o United. Mas quais esses números são relevantes? E, você tendo mais posse de bola, mais chutes, será que isso revela o placar do jogo? Porque no futebol não tem uma sequência exata. Então, você faz 3 corridas, dá 5 passes e chuta 3 vezes pro gol e forma um gol. Então, quais desses números são realmente relevantes? Nesse caso, foi a final da Copa da Inglaterra, que terminou 2-1 para o United, então, contradizendo poucos números. Nesse jogo em específico, o Garnacho, que fez o primeiro gol, mesmo que foi um erro, não sei se vocês viram, só para ter uma noção, o Dalot fez um lançamento, o Garnacho errou o cabeceio para retornar para o goleiro, e o Garnacho estava lá e só deu um passe para o gol. O segundo gol foi um golaço, o do Maniot, foi um cruzamento, e eu não lembro de quem, mas o Bruno Fernandes só deu um passe magistral para o Maniot, e depois no finalzinho saiu um gol do Doku, que ele cortou dois jogadores do United e fez o gol. Mas esses números podem ser muito mais aprofundados. Então aqui eu só trouxe alguns dados de finalização. Então traz onde foi a finalização, então no gol, na trave, para fora e etc. E aqui o que eu gosto de ver é esses gráficos, do campo. Então, da onde surgiu esses chutes? Então, você vê que a maioria veio daqui, de fora da área do adversário, tornando mais difícil sair o gol. Você percebe que as grandes chances, teve 2 para o United e os 2 aproveitados, enquanto a grande chance para o City perdida. Então, dá para, só com esses dados do SofaScore, dá para ter uma noção maior do que aconteceu nesse jogo. Então, tanto aqui agora de passes de posse de bola. Então, mesmo tendo a grande maioria sendo do City, tanto independente do lugar do campo, o City teve maior posse. Então ele praticamente dominou o jogo, apesar da derrota. E o que eu acho muito mais interessante é o relatório do jogo, que o SofaScore traz nesse gráfico com picos demonstrando aonde ocorreu
o avanço do time. Então, quanto maior o pico, ou finalizou uma bola perigosa, ou algo do tipo. Então, é o impacto das ações no jogo. E o que é importante é ver que, por exemplo, aqui só saiu 3 cartões no jogo. Mas, por exemplo, o time está perdendo de 2-0. Será que esses cartões foi depois desse jogo e o time ficou mais nervoso, não queria levar mais, foi mais agressivo? Ou foi logo no início do jogo? Também na substituição. Saíram 2 meias, mesmo que o De Bruyne é mais avançado e o Kovacic é um volante, mas entraram 2 atacantes, o Doku que fez o gol e o Julián Álvares, então no segundo tempo o City criou mais, avançou mais o campo do United, e finalizou mais. Então eu não trouxe aqui quando ocorreu as finalizações, mas provavelmente, e pelos picos desse gráfico, provavelmente foi no segundo tempo. Aqui eu só trouxe algumas ferramentas de análise que eu fiz um curso no mês passado na D360, eu acho que é em inglês tudo. Aí ele trouxe, um analista do Botafogo, eu esqueci o sobrenome dele, o Pedro, mas ele vai estar nas referências. Aí basicamente eles trouxe 3, o Huddle para você fazer cortes, e não sei se vocês viram no Sport TV ou no Esporte Espetacular, aquelas marcações, tipo, o jogador saiu correndo daqui do campo até a pequena área, sei lá. Então dá para fazer essas marcações visuais nesses 2, na Huddle e no longo. A Huddle é mais para times, mesmo a Huddle, o Catapult, o Scout e o Stats Bomb é mais voltados para clube. A Lowmet tem a versão paga e gratuita, também faz basicamente as mesmas funções da Huddle. O Catapult de tracking, então pega a distância, velocidade, a parte física em geral, para gerar os dados. O Scout é mais voltado para dados, então eles coletam, fazem o traqueamento e transformam em dados, mas tem opções gratuitas. Então o Transfer Market é mais voltado para a parte de mercado, então valor de mercado, mas também tem a parte, tal jogador fez tantas assistências e gols. O Gol, FBref, Footstats e SofaScore, então são todos esses que dá para fazer uma raspagem de dados conforme a legislação deles, porque tem normas de o que pode ser feito com os dados, então só tem que tomar cuidado com isso. E o StatsBomb tem uma parte gratuita, como eu comentei com o Andrei antes da apresentação. Pelo que eu sei, tem dados do Messi, desde quando ele começou no Barcelona até... Deve ter do PSG até, não sei se tem no Inter Miami. Tem do Leverkusen, da temporada passado, né, 23, 24, que teve um período extenso de invencibilidade.
E eu acho que é isso. Acho que tem mais alguns dados gratuitos, mas e super bem detalhados e tal. Aqui é o que pode ser visto nesses dados, o que pode ser feito. No primeiro, os chutes e chances criadas, então acho que tá pequeno, mas aqui é onde o Gabriel Jesus chutou na temporada 22-23, ainda ele estava no City, e aonde ele deu assistência, ou algum passe para grande chance. Aqui é as entradas, então aqui também ele fez uma análise de agrupamento. Então dá para ver que essas corridas do meio de campo até a área adversária de alguma é uma situação, a amarela é de outra. Então, talvez aqui essas corridas amarelo seja de pontas e os roxos mais de meias. Então, dá para fazer temos dados para fazer esse tipo de análise. E também aqui é uma saída de bola do goleiro passando para o zagueiro. O pessoal que está online não está vendo tudo que você está contando. Então o que eu faço isso? Não, tem que ser falado, não tem como. Tá. Então eu estou na imagem de baixo. Tem o campinho. Tem o goleiro, goleiro marcado em vermelho. E tem três linhas com os 3 jogadores circulares. Eu acho, tipo, é simples, mas reflete a evolução do futebol. Porque na década de 90 para trás, normalmente os goleiros metiam um chutão para frente e normalmente os meias, volantes, atacantes tinham que duelar com os zagueiros, volantes do outro time. Então saía muita lateral perto, na faixa central do campo. E atualmente, acho que, eu não lembro quando foi introduzido, mas essa regra, mas pode sair, a bola não precisa sair necessariamente da área, na área do time. Então o zagueiro, para não ter a possibilidade da bola ser espirrada para a lateral e a posse para outro time, você tem a possibilidade de manter a posse de bola, apesar de não avançar tanto do campo. E também dados de posicionamento. Então, o primeiro, a imagem da esquerda com o campinho é aonde teoricamente você tem a garantia da posse. Então, quanto a bola está com um time azul na área adversária, então, se por exemplo você mandar retornar a bola, tipo meter um chutão pro seu lado, o goleiro claramente pode dominar a bola, não que vá fazer isso, mas é mais garantido o goleiro tomar a posse. E o vermelho é onde é o time adversário que poderia tomar a posse, assim, para onde a bola vá. E no segundo, no lado direito, aqui é a posição média de cada jogador. Então esse é o Borussia
Dortmund de 2021, talvez, porque o Haaland, o Akanji, quem mais? O Bellingham ainda estão. Então, são a posição média. Então, provavelmente jogaram no 3-4-3 nesse jogo, majoritariamente, começando pelo Akanji. Então, o círculo maior em verde indica que ele teve mais a posse de bola. E cada linha ligando onde teve mais troca de passes. Então, o Hummels e o Akanji eram, normalmente, em dados de futebol, zagueiros trocam mais passes. Ou um goleiro, e você continua... meias e atacantes trocam passes com posições mais pertas, mais próximas. Então, a linha quanto mais grossa a linha, mais troca de passes. E basicamente isso, de dados de posicionamento. Aqui eu só trouxe desafios encontrados. Então, equilíbrio entre informações relevantes e compreensíveis. Então, não basta ter vários dados de passe, por exemplo. Passes em profundidade e passe, sei lá, muitos dados e o que você vai fazer com isso. Então, tem esse discernimento, tipo, tá, você criou um conceito de passe, então passe, sei lá, passe de profundidade, que eu citei, mas vale, sei lá, você, sei lá, você... vai voltar, continua. Esqueci, você cruzou a bola pro outro lado você virou o jogo. Tipo, é considerado um passe de profundidade ou não? E será que essa diferença, obviamente essa diferença é clara, mas virar o jogo e um lançamento para frente é muito diferente, mas um drible, sei lá, não sei, um drible muito elástico, que não teve nenhum efeito, e um drible simples, mas tipo do Doku, que ele só tirou e fez o gol. Então, essas diferenças são relevantes. Temos poucos dados históricos. No Brasileirão, temos dados detalhados a partir de 2014. Eu achei, de 2013 para trás, geral. Então, não tem a diferenciação de primeiro e segundo tempo. E fica muito... número de finalizações, não tem essa separação que eu mostrei com o jogo da final da Copa da Inglaterra. E também novos conceitos criados. Por exemplo, assistências, que é muito utilizada, a FIFA só começou a contabilizar em 94. Então, não é só a expectativa de gol, por exemplo, que é muito recente. Acesso à base de dados, então, majoritariamente você tem que fazer a coleta manualmente, então você vê o jogo e contabiliza, ou você faz uma raspagem de dados em algum site ou algum agregador de dados. Material limitado em português, então majoritariamente em todas as áreas, artigos e etc., tudo em inglês. Estabelecer comunicação adequada entre profissionais de outras áreas.
Eu acho que isso cabe não só no futebol, mas tanto no mercado em geral, comunicação com outros, tipo economista, engenheiro, etc. É, uma comunicação que todos entendem é muito bom. E também estabelecer objetivos claros, porque talvez, por exemplo, o treinador quer, quer algo muito esdrúxulo, sei lá, e você falar, talvez esse caminho seja melhor. Então, ter essa comunicação também de esclarecer os objetivos é bom. E também a instabilidade no futebol mesmo, porque o futebol é um esporte de invasão, então não é igual, sei lá, golfe, sei lá, ping-pong, tênis. Então, é só a área. Então, você não tem um defensor, por exemplo, para você avançar. Diferentemente do futebol. Quanto você não vai fazer um drible, um passe tão fácil no ataque em relação à defesa. É coletivo, então são vários tomadores de decisão. Não se você dá um passe, são várias pessoas, tanto adversários quanto do seu próprio time, que vão correr ou atrás da bola ou se movimentar para ficar livre. E é tudo em tempo real. Então não se baseia em turnos igual o xadrez, por exemplo. Então, além de você tomar decisões se seus companheiros e adversários tomar decisões, você no tempo, o tempo todo, né? Não você passou a bola, o adversário faz outro movimento e assim por diante. Tudo ao mesmo tempo. A ausência de controle e posse, eu coloquei porque como a gente joga futebol com os pés, além, tirando o goleiro, né, que pode com as mãos, mas você numa disputa, duelo, um desarme, você não tem uma clara com quem está a bola, por exemplo. Fluidez não reprodutível eu coloquei também porque não existe jogos iguais, 100% iguais. Tem um modelo que prevê, acho que no máximo 6 segundos, então você percebe que jogos muito diferentes uns dos outros. 6 segundos em 90 minutos, então é muito pouco. E é um placar baixo. Então, para você esclarecer, tipo, para você criar alguma métrica para vai ser 2-1, é muito difícil. E além, como eu comentei, não tem uma sequência lógica. Você não dá 3 passes, o jogador corre, você chuta e é gol. Não tem essa sequência. Áreas que podem ser trabalhadas: área de desempenho individual e coletivo e a análise de mercado. Então, correlacionar informações físico e tático, forma de jogo do jogador e da equipe. Então, são esses pontos que eu coloquei, que a maioria dos scouts procura. Então, passes, quantos passes acertados em relação ao número total de passes, duelos, finalizações, gol, assistência, aí a parte física, sprints, distância percorrida, work rate
é uma medida de quando você não está com a bola. Mesmo que o seu time está com a posse de bola, mas o quanto você corre pelo time, basicamente isso. Então, exemplos clássicos é o Xavi do Barcelona e o Kaká, principalmente durante o período do Milan. Então, sprints em alta velocidade, velocidade média. Esse é para time, a fase ofensiva e defensiva. Então, quanto, tipo, um determinado jogo, sei lá, você está jogando com o líder do campeonato. Então, quando você conseguiu manter a bola, com a posse de bola, na fase ofensiva, ou você ficou retrancado na fase defensiva. Táticos, passe sob pressão, o número de vezes que manteve a posse de bola, em duelos, pressão individual, corridas e etc. Mental, principalmente faltas cometidas, cartões e momentos que costuma receber cartões, que eu comentei lá no relatório do jogo. Aí tem essa área da psicologia que está muito recente, então basicamente trabalho de comunicação, agressividade do jogador e tomada de decisões, o pessoal está tentando trabalhar isso. Então, como os zagueiros estão se comunicando, se estão brigando um com o outro, ou se um está ajudando, tipo, tal jogador está avançando mais, sei lá, pela direita, então a gente tem que tomar cuidado, por exemplo. A parte de mercado, com a gestão de direção, então se vale a pena ou não a renovação de contrato, com os jogadores, se ele está desempenhando um bom futebol ou não, se está dando trabalho fora de campo com os companheiros. Contratação de jogadores técnicos também. Treinamento de goleiros, principalmente no pênalti, sempre aparece o golzinho mostrando tal jogador chutou, sei lá, dos 5 pênaltis que ele chutou, 3 foi para a esquerda e quando ele chutou para a direita ele perdeu o pênalti. Então tem isso, ou saída com a bola, defesa. Medicina esportiva, o impacto da lesão e da recuperação no rendimento. Então, por exemplo, o Galo, não, o Rato está lesionado no São Paulo. Eu só sei porque eu sou São Paulino, então eu sei mais sobre o São Paulo. Então, qual o impacto desse jogador no rendimento do time? Depois que ele fez a recuperação e começou a voltar, sei lá, começou a entrar no segundo tempo, ou começou, jogou muito bem e virou titular, por exemplo, sei lá. Então, qual é o impacto desse jogador? A nutrição esportiva. Então, alimentação e suplementação por treino e tipo de jogo. Então, isso é muito mais comum em esporte de endurance, corrida, natação, ciclismo, mas também pode ser trazido para o futebol. Então, a gente vai ter um jogo muito importante amanhã, então a alimentação vai ser rica em carboidratos, por exemplo. Ou a suplementação vai ser em creatina por um determinado período, né? Eu não sei, mas essa parte é nutritiva do esporte. Aqui são os times com alguma equipe de análise de dados. Então, curiosamente, participam do top 10. Essa é a tabela do ano passado.
Então, Palmeiras, Atlético Mineiro são referências aqui no Brasil, pelo que eu sei. Flamengo, Botafogo, Bragantino, Fluminense, Atlético Paranaense, Inter, Cruzeiro, Vasco, Bahia e Curitiba, além do Sport e Goiás. Fora do Brasil, eu sei que o Real Madrid não tem alguma equipe de análise de dados. O City contratou um astrofísico de Harvard. O Ajax, da Holanda, também tem uma equipe boa, mas é basicamente isso. Então, você percebe que está na metade, vamos dizer assim, de equipes com analistas, tipo, ou muito avançado, ou está começando um projeto de análise de dados na equipe e tal. Aqui eu só trouxe 2 trabalhinhos bem simples, principalmente para mostrar a raspagem de dados. Então, a definição do problema é visualizar os meses de nascimento dos atletas do Brasileirão desse ano. Então, eu fiz uma raspagem de dados e basicamente tive que fazer uma organização, porque eu sempre me atrapalho com datas. Não sei se é com todos, mas datas não é muito agradável para mim. E basicamente eu fiz um gráfico. Aqui eu fiz no Python, na outra eu fiz em R, então funciona nas 2 linguagens. Eu acho que a maioria mexe. Então, tem esse RI e o PS4, que é basicamente para extrair o conteúdo HTML dos sites. Pandas e o MATLAB, Plotlib, eu acho que a maioria conhece para manipulação de dados e visualização de dados. Então, aqui eu peguei os endereços de cada equipe do Brasileirão e eu vou colocar em 2 listas dos jogadores e da data de nascimento. Então, basicamente, a gente faz uma permissão de acesso aos dados, transforma de uma maneira mais agradável de mexer e vai extraindo os nomes dos jogadores e depois as datas de nascimento. Aí depois eu acho que eu vou disponibilizar esses slides, aí se vocês quiserem ver com mais tranquilidade, é melhor depois disponibilizar no grupo, não sei. E basicamente foi isso. Aqui é do Atlético Paranaense, aí você traz as datas de nascimento, que no Transfer Marketing ele traz a data com a idade do jogador, de cada jogador. E aí arrumei para trazer só o mês, numa coluna separada. E aqui está o resultado. Então, você percebe que os jogadores nascidos no primeiro trimestre é bem maior do que no segundo, principalmente de novembro e dezembro. Então, essa discrepância demonstra que os jogadores do primeiro trimestre são melhores do que o do segundo, ou não tem nada a ver, ou é só aqui, ó. E saiu até no jornal da USP, que é a maior maturação e experiência de treino e uma desvantagem desde as categorias de base. Então, desde o sub-10, o pessoal de janeiro, fevereiro, março, são relativamente maiorzinhos, vamos dizer assim, do que o pessoal nascidos no final do ano. Então vai acumulando, claro, que em novembro e
Em dezembro tem alguns outliers assim que joga muito bem ou tem uma parte física maior desenvolvida e tal, mas é basicamente isso. Aqui também na cultura, o Marcelo Massa, que é educador físico da USP, ele traz que é algo momentâneo, então nas categorias de base pode ser melhor mesmo pela parte física, mas será que é uma triagem de potencial ou é só uma vantagem momentânea física? Então é interessante porque você uma análise simples que traz algo relevante assim. E aqui eu só trouxe um modelinho desenvolvido pelo pessoal da Federal de Minas, que é basicamente para estimular as probabilidades de ser campeão, de classificar para algum campeonato continental ou ser rebaixado. Então, basicamente a gente pega os jogos restantes e a situação atual de classificação e a gente vai simulando os jogos. Então, aí registra e basicamente eu pego, o Palmeiras terminou em primeiro. Aí é a contagem sobre o total de simulações. Basicamente esse é teoricamente a probabilidade. Aqui, como é feito para você decidir o resultado do jogo, então a gente tem, cada time tem 2 vetorzinhos, a probabilidade ou a força de jogar em casa, então o PC é a probabilidade de vitória em casa, empate e derrota, e o PF traz também a vitória, empate e derrota fora de casa. E num confronto a gente faz esse vetor de probabilidade PA contra B e cada um, o primeiro valor representa a vitória do A, empate no segundo e por último a vitória do B. A gente com essa divisão, a gente sorteia uma uniforme, por exemplo, para ver aonde cai. Então, se caiu de 0 até o primeiro valor, é vitória do A, entre o primeiro e o segundo, empate, e entre o terceiro, vitória do B. E a cada jogo a gente atualiza a força dos times, que é esses dois vetorzinhos de força. E também tem essa medida de rendimento, que nesse trabalhinho que eu fiz são dos últimos 5 jogos. Então, número de pontos disputados, como a vitória vale 3 pontos, então 15, em cima do quociente é o número de pontos conquistados. Então, o time teve um desempenho de 2 vitórias e um empate e 2 derrotas. Então, totalizando 7 pontos sobre os 15. Então, é isso. Só um exemplo de como é calculado, como é atualizado os vetores de força. Ele traz um jogo randômico, assim, mas São Paulo e Cruzeiro, disputado na casa do São Paulo, no Morumbi. Então, a gente... tem mais um escalar de peso. Então, quanto que o passado, basicamente, qual é o peso do passado. Então,
se, se você quer considerar mais, sei lá, estamos na 20ª rodada. Então, é relevante ao passado, então você coloca um valor maior. Ou, não, quero ver um recente, quero só o rendimento das últimas 5 rodadas do Cruzeiro. Então, coloca o peso menor. Basicamente, é a formulinha de atualização. Então, é o peso vezes a força passada do São Paulo, mais um rendimento com a vitória para o São Paulo. Porque o São Paulo saiu vencedor no confronto é basicamente uma média ponderada, pelo peso e o rendimento do Cruzeiro. Então, é basicamente isso que eu falei. Então, peso zero, resultados passados não interferem em chances futuras nos resultados. E peso muito alto, basicamente você não ia alterar o vetorzinho de forças. Do rendimento também eu comentei. Então é isso. Para o Cruzeiro, a atualização do Cruzeiro é similar, só que como houve a derrota do Cruzeiro, a gente faz essa modificação, que é menos o rendimento do São Paulo. Então, é o pensamento inverso. Perder para uma equipe hipotética que vence sempre, então o rendimento 1, teve as 5 jogos, 5 vitórias, não tem impacto negativo. Então, e ao contrário, estaria só basicamente o impacto todo para a derrota. Quando uma equipe vem, é basicamente isso. E em casos de empate, tem uma pequena alteração, porque se você empatar, não aumenta necessariamente a probabilidade de empate nos jogos seguintes. Então, basicamente você trabalhar com rendimento, ou com alguma medida, tipo colocação no campeonato. Aí um exemplo, se um time empata como visitante contra o líder do campeonato, vamos considerar uma meia vitória. E se você jogar em casa contra o Lanterna, então é uma meia derrota. Então, basicamente, a gente incorpora dessa forma. Por exemplo, se o Cruzeiro tem um rendimento abaixo de meio, então, basicamente, é o exemplo. Ganhou 2, empatou 1, perdeu 2. Então, a gente vai considerar uma meia derrota. Então, se for exatamente nessa forma, se for nunca vai ocorrer, porque seria 7,5. Mas se o rendimento do Cruzeiro seria exatamente meio, essa meia derrota se anularia e só levaria ao aumento de um empate para o São Paulo. Se o Cruzeiro tem uma sequência de derrotas, então a probabilidade o aumento da probabilidade de empates desaparece, só tornando só incorporaria a meia derrota para o São Paulo. E se tiver entre
entre 0,5 é uma média ponderada conforme o rendimento do Cruzeiro. E o análogo... ainda... Se o rendimento do Cruzeiro é maior do que meio, então a gente vai considerar meia vitória, necessariamente. Então, independente, seria uma média ponderada entre a meia vitória e o empate, dependendo se for por exemplo, o rendimento, então o Cruzeiro teve uma sequência de vitórias, aí só consideraria a meia vitória. E isso é análogo com o caso do Cruzeiro. Então, basicamente, questões que eu levantei e também está lá no artigo, são quais as condições iniciais dos vetores de força. Então, a gente vai considerar o campeonato anterior, mas aí 4 times da Série B, por exemplo, no Campeonato Brasileiro, 4 subiram e a gente vai considerar a força da Série B. Por exemplo, o Vitória foi campeão ano passado da B e está como lanterna nesse campeonato. Então, talvez não seja o melhor. Ou inicia com 1/3 para cada situação, vitória, empate ou derrota. Aí a questão do peso, o quanto você vai considerar o passado dos jogos. Isso é principalmente no início do campeonato, porque existem poucos jogos, e principalmente porque você separa casa e fora. Então, considerar um peso muito forte no início do campeonato, você, por exemplo, nos resultados que eu vou mostrar, vocês vão ver que vai ser muito biaisado. Então, um time que teve 3 jogos em casa e 3 vitórias, provavelmente esse modelo com um peso muito alto vai considerar que o time é imbatível em casa, por exemplo. E também, além do rendimento, pode ser considerado uma sequência de vitórias. Então, talvez você pode incorporar, mas essa sequência longa de vitórias aumenta, diminui a chance de perder, de ganhar. Então, o histórico de jogos entre os times deveria ser considerado. Então, então um confronto entre o time A e o time B sempre, sei lá, dos últimos 5 anos, mas os 2 times tiveram alterações significativas no time. Então, contratou muito, vendeu muito. Então, será que esse histórico e qual é o período de ser considerado desses confrontos entre os times? Então, basicamente, são questões mais relevantes trazidas do lado esportivo do futebol do que questões de probabilidade. Aqui eu só trouxe a raspagem de dados agora no R. Eu costumo fazer no RVest. Então, basicamente, a gente pega uma página HTML no site e a gente vai trazendo as informações que a gente quer presentes no site. Então, resultados, aí o time da casa, o time visitante e o placar. Aí só tem que dar uma modificada para trazer os valores separados depois, mas porque basicamente no site está 1x 2, por exemplo, então foi 2-1 para o time visitante. Então basicamente você separa depois esse placar. E a extração da data também um pouquinho maior nesse caso.
Mas basicamente, como não tem todas as datas definidas, eu também trouxe o número do jogo, porque cada rodada, tipo a rodada 1 equivale a 1 e 10, então aí dá 11, na segunda rodada 11 a 20, por exemplo, então você tem um ordenamento além da data, você tem um ordenamento no número do jogo. Então você sabe qual jogo o jogo pertence a qual rodada. Porque, por exemplo, teve a paralisação por conta da enchente, inundação lá do Rio Grande do Sul. E teve muitos jogos cancelados para posteriormente, então você não perde até não decidir exatamente a data, você não perde a identificação de qual rodada que é o jogo. Eu rodei esse modelinho ontem, então vai ter daqui a pouco vai ter outros jogos. Então essa é a tabela de referência. Aqui, como é trazido o vetor de força, então como eu falei, tipo, o Atlético Paranaense teve 3 jogos em casa e as 3 vitórias. Então, o vetor de forças é 1-0-0. Então, tipo, será que o Atlético Paranaense é imbatível, sei lá, pro resto do campeonato? Então, essa é uma questão relevante desse modelinho. Aqui fora. E aqui basicamente é o rendimento de cada time nos últimos 5 jogos, tanto em casa quanto fora. E aqui eu só trago algumas métricas possíveis. Assim, existem vários, mas aqui é a sequência de vitórias, sequência de derrotas, sequência de invencibilidade e sequência sem vitórias, que também pode ser incorporadas naquelas expressões. Então, também são levantadas as mesmas questões. Tipo, uma sequência muito longa de vitórias, será que aumenta a chance de derrota, diminui? Ou sequência de derrotas, será que perdeu 3, a chance é alta de perder a quarta seguida? Então, basicamente isso. Aqui eu rodei, por incrível que pareça, o Bahia, tem a maior probabilidade. Então, eu acho que muito por conta da sequência invicta, muito alta, que é de 6 jogos, e percebo que o rendimento, cadê o Bahia aqui? O rendimento é uma das maiores, eu acho que é a segunda, só perde para o São Paulo, empatado com outros times. Mas aí tipo, mais pra frente, aqui tá muito no início do campeonato. Então, e o Bahia talvez tenha 1, 2 jogos a menos, então isso tem que ser levado em consideração. Mas mais pro final do campeonato, tipo, na rodada 30, 31, talvez seja mais factível. Então, quem tá muito na frente, por exemplo, mesmo que teve 12 histórias recentes, tanto o São Paulo do Diniz em 2021 e o Botafogo no ano passado, tipo, eu fiz esse modelinho pro campeonato passado, eu vi, tipo, na 20ª rodada, o Botafogo estava com 95% de probabilidade de ser campeão. E só foi decaindo, porque no primeiro turno o Botafogo teve um rendimento de ser campeão, e muito assim, e no segundo turno teve um rendimento de ser rebaixado, por exemplo. Então,
Basicamente isso. E o que mais me impressiona é as pontuações, que também. Então, basicamente, de ser campeão, eu pego a pontuação feita do segundo colocado mais um, porque eu não estou considerando o saldo de gols ou outro tipo de desempate. Então, basicamente é isso, e de rebaixamento é para ser salvo. Então, o 17º colocado, que é a primeira colocação para ser rebaixado, mais um, a pontuação desse time mais um, para se salvar. Então, a probabilidade de ser salvo do rebaixamento. E nesse caso não é tão o 45, a pontuação 45 não é tão mágica, mas é próximo. Você percebe que é 41, assim, já é uma boa pontuação para se livrar do rebaixamento. Aí Só uma pergunta. Eu sei que ele não chegou a marcar o horário, mas para a apresentação tem muito mais coisa. Não. Eu só vou falar esse e vou mostrar outros dois. É bem breve. Aqui é só para ter uma ideia, basicamente, tipo, ano passado foi o Santos com 43, então foi rebaixado, o Ceará com 37 em 22, Grêmio com 43 e 2021 foi o Vasco que empatou com o Fortaleza com 41. E também então, são realmente próximos desde o início do campeonato. Aqui só de comparação, aí depois, se vocês quiserem se aprofundar, também tem o site do pessoal da Federal de Minas, que tem a probabilidade de ser campeão nesse caso, também a pontuação para ser campeão, de rebaixado, e aqui o chance de gol, que o Andrei comentou antes da apresentação, que o Marcelo Arruda acho que o trabalho dele foi de mestrado aqui no IME, e também ele está mantendo esse site, e também ele faz uma análise um pouquinho diferente, ele incorpora também a força de outros, ele leva em consideração outros campeonatos. Então, tipo, o Flamengo, que eu não sei a situação, mas ele deve estar bem na Libertadores, por exemplo. Então, ele tem uma probabilidade de título muito maior do que os demais e muito maior do que apresentado nos outros modelos, por exemplo. Também ele traz a questão dos pontos, e só fica como referência algumas ideias assim, ou fontes para vocês conhecerem mais da área. O Futuri é um canal no YouTube, principalmente tem lives de análises estáticas e faz comparações. Friends of Tracking é um canal desativado no YouTube, mas eles também trazem modelos feitos 2, 3 anos atrás, quando eles pararam. O Mac Jones, ele faz principalmente raspagem de dados em sites como Transfer Market, SofaScore. Então dá para pegar alguns dados desses sites com a raspagem. Que eu comentei, tem uns cursos bem bacanas, principalmente de Scout, e tem um curso que basicamente eu peguei algumas referências deles para essa apresentação da D360. O Pedro Monteiro, que é analista de desempenho do Botafogo, tem um podcast, Companhia do Futebol. Rodrigo Salvador, que
tipo, abriu as portas, porque eu conheci numa live no curso R, e ele que foi, tipo, ele publica várias coisas no LinkedIn. Eu acho que, inclusive, eu coloquei o link, tá, cada, como chama? Cada cada referência tá linkada. E esse, no caso, o Rodrigo tá linkado ao LinkedIn, que ele publica várias coisas, vários lives relacionados à área. E também eu coloquei uns artigos do Trivela, que ele começou, ele trabalhava em alguma área, acho que no campo financeiro, aí ele começou a fazer uns artigos bem básicos, bem, tipo, ele raspava os dados de algum site e fazia. Então, só para dar uma ideia de onde começar as ideias, tá todas, tipo, algumas ideias nesses artigos do Trivela dele. Duas referências finais, um livro muito bom principalmente para quem gosta ou quem quer mais se aprofundar dessa área, o Soccer Magics, que é o David Sumpter, que é um professor de matemática, a Coursera liberou eu acho que são 5 ou 6 lives de analisando o rendimento dos clubes do Brasileirão. Então, basicamente, eles pegam uma média móvel ou a média por mês do rendimento dos times e eles fazem um aplicativo em Shine. Então, basicamente, trabalham tipo, tanto para fazer o aplicativo e tanto na análise. E essas são as referências. Esse segundo é onde eu tirei o modelinho e aqui o modelo que eu comentei do Arruda, que é o proprietário da chance de gol. E é basicamente isso. Bom. Alguma dúvida? Tem uma. Aqui. As estatísticas em casa e fora de casa é muito diferente? Ou varia muito de um time para outro? Tem time que faz, tem time que Aqui tá pior em casa até. eu não sei se dá pra pegar aqui como exemplo, mas provavelmente o Atlético Paranaense. Tipo, são 3 jogos dentro de casa, 3 vitórias. E aqui 4 fora de casa, uma vitória, um empate e 2 derrotas. Então, tipo, no meio da tabela, provavelmente é muito igual isso. Então, tanto fora quanto dentro de casa, mas normalmente fora é pior o rendimento. Se pegar com muitos jogos, vai dar para ver um padrão. Sim. Mesmo lá, é o líder do campeonato, mas normalmente dentro de casa tem um rendimento melhor. O que será que explica isso? Eu chutaria que você não precisa viajar, principalmente o pessoal do Nordeste. Tipo, tem que, além, tipo, claro, tem confrontos, vamos ver. Tem aquilo da altitude, né? Altitude. Sim, mas tipo, por exemplo, Bahia e Fortaleza. Tipo, eu acho que são os 2 únicos. Não, tem o Vitória agora. São os 3 únicos times que são do Nordeste e estão na primeira divisão. Então, tipo, jogam 19 jogos, por exemplo, no Brasileirão. 19 jogos em casa e 19 jogos fora. Então, apesar de 2 jogos relativamente próximos, tipo, em comparação aos outros jogos, mas você tem uma longa jornada, diferente do time de São Paulo. Tipo,
que tem acho que 4, Corinthians, São Paulo, Bragantino e Palmeiras, não sei. Corinthians, Palmeiras, Red Bull, Bragantino e São Paulo. Então são viagens mais próximas. Né? A torcida também influencia. Jogo em casa você vai ter apoio. Então acho que é basicamente isso. E sempre um jogo, é sempre um em casa e um fora, ou pode ser os dois fora? Não, tem. Eu sei mais do São Paulo, assim. São Paulo teve uma sequência, eu acho que de 5, 6 jogos fora. Não, mas entre os dois times de um jogo. Ah, tá. É sempre um em casa e um fora. Em cada turno é sorteado, um dentro de casa, outro fora. Tem alguns casos, tipo o Flamengo. O Flamengo ele joga no Brasil todo e praticamente a torcida dele vai ser predominante. Por exemplo, é comum o Flamengo jogar em Brasília, porque a torcida é muito forte lá também. Aí joga no estádio de Brasília, mas é considerado como ele estivesse jogando em casa, sabe? Será que o Flamengo tem uma distância menor entre em casa e fora, talvez? Isso. Mas tem isso, tipo, o Flamengo, ano passado, eu joguei em Belém, por exemplo, lá. Tipo, teve muito apoio da torcida. Sim. Engraçado. E além disso, por exemplo, o Atlético Paranaense é muito famoso por ser forte em casa por conta do gramado que é sintético. Sim, também. Nem todos os estádios o gramado é sintético. Aí, por exemplo, do Atlético Paranaense é sintético. Aí tem time que tem dificuldade em jogar em grama sintética. Isso é muito famoso. Foi até polêmico uma época que o Atlético Paranaense colocou grama sintética no campo, que aí alguns clubes reclamaram. Não são esses. Agora 3 fatores. Assim. Mas beleza. Interessante. Sim. Espero não ter sido tão superficial na apresentação. Mais perguntas? Eu tenho. O problema é sério, assim, mas é a mesma coisa em uma HLTV com os dados. E o interesse está em pegar os dados de uma partida e ver o que levou àquele resultado. Não tem muito interesse em prever o resultado do jogo objetivamente. É porque tudo é ruim, nada vai ser bom, ou quem sabe fazer não divulga e guarda para ele? Eu chutaria que é mais questão do futebol, porque, tipo, apesar, sei lá, vamos pegar, não sei, um time, sei lá, o Real Madrid, e contra um time da Série D aqui no Brasil. Então, tem 99% pro Real Madrid, sei lá, 0, tipo, 1% basicamente embate, 0% do time da Série B. Mas vai lá e bate no zagueiro do Real Madrid uma bola e entra no gol. E vai ser 1-0 e retranca total. Então, tipo, mais essa questão de sei lá, Vai jogar uma moeda com P alto, mas pode dar caro. isso. É mais questão do futebol mesmo do que uma dificuldade de análise de resultado, assim. Acho que o Guilherme Arruda, né? Uhum. O modelo dele é para prever o placar do próximo jogo, por exemplo. Aí ele usa uma porção variável lá. Aí a de covariável, eu lembro que eu li a dissertação dele, ele só usa se o time está jogando em casa ou se está jogando fora de casa. Só essa covariável, por exemplo. Aí o que ele faz é calcular estimar a probabilidade de cada placar do jogo. Por exemplo, a probabilidade de sair 0-0, a probabilidade de sair 1-0, a probabilidade de sair 1-1. Aí com base nessas probabilidades, tipo, dá para perceber que elas ficam muito iguais, sabe? A maior probabilidade, por exemplo, a maior probabilidade é 1-1. Foi 0.10. Aí a segunda, 2-1. 0.9. Muito próximo, sabe? Então são 5 placares que a probabilidade
estão muito próximos, então é difícil dizer, né? Qual vai ser um estimador exato pro placar que vai ser. É aquilo que são poucos pontos, né, no jogo, poucos gols. Então, aí talvez se usar mais covariáveis, né? Além da covariável de prova de casa, e tem que usar também covariáveis do jogo passado, né? Porque, por exemplo, eu não consigo usar a covariável da posse de bola desse jogo, porque o jogo ainda não aconteceu. Mas por que tem isso do placar? O importante é só ver se vai ganhar ou não, né? Tem um interesse no placar especificamente, porque em placar em si eu vejo mais em apostas, né? Em aposta. Acho que, tipo, de ver o resultado em si, eu acho que é isso. Mas Mas não tem nada assim, o Andrei ganhou de mim, eu ganhei do Pedro, então a chance do Andrei ganhar do Pedro é maior. meio que esse não é incorporado nesse só vitória em casa e separado só em casa e fora. Não tem essa causalidade, vamos dizer assim. Mas de novo, né, essa situação dele de calcular a probabilidade de vitória do time. Porque o for é uma coisa você consegue a outra, né? Você consegue a probabilidade dos placares, aí a probabilidade do time 1 vencer é só somar. generaliza, né? Só somar os casos que ele venceu. A gente faz. Sim. Mais alguma dúvida? Eu teria para mexer aqui, sobre um pouco das técnicas de modelagem utilizadas. Se as técnicas de modelagem utilizadas geralmente para esse tipo de análise, se elas são só técnicas, cada cor é uma técnica diferente, imagino, só que são técnicas conhecidas como MLG, questão Poisson que mencionaram, ou logística, árvores, ou se são técnicas mais adaptadas ou específicas para essa área. Pelo que principalmente aqui no Brasil, eu vejo muito mais um modelo matemático do que probabilístico, ou alguma coisa de MLG, ou alguma coisa de machine learning. Então, por exemplo, isso é muito mais um modelo matemático do que estatístico em si. Ok. Aí, como o André comentou, o pessoal em suma usa Poisson para modelar, de alguma forma. Então não são. Então não tem, por exemplo, uma justificativa estatística brutal, é só supôs como se fosse uma regra de movimentação e usa isso como se fosse uma proxy para a probabilidade, por exemplo, de ganhar, coisa do tipo. Então sem uma devida justificativa experimental. Coisa do tipo. Sim. Ok. Mais alguma pergunta? Pessoal que está online, mais alguma pergunta? Não, Quem sai? Só sai subir agora. foi isso, então, a cabeça não. Então, muito obrigado pela presença do Pedro. Então, daqui 2 semanas teremos a apresentação do Patrick como última apresentação do CEP. E é isso, então, muito obrigado pela presença. 4 pessoas online.